Nem só de xilitol vive a culinária low carb. Existem muitas pessoas que não toleram o xilitol, vão ali, né, usar o xilitol nas receitas, dá dor de barriga, diarreia, mal-estar, né? Tem gente que realmente não tolera o xilitol. E aí, né, quando você pensa que não tolera o xilitol, você pensa, meu Deus, mas que adoçante que eu vou usar se tá todo mundo usando só xilitol? Pois eu vou te explicar isso nesse vídeo aqui. Meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora e especialista em culinária low carb há mais de 5 anos e tô aqui para te ajudar a desvendar todos os mistérios da culinária low carb para levá-la como estilo de vida para você, para sua família. E se você vende produtos low carb aí para os seus clientes, para encantá-los também com uma culinária low carb que é gostosa de verdade. Os adoçantes, eles são a base da confeitaria, né, na culinária low carb. Porque, né, nós precisamos ter ali agentes que vão adoçar as receitas, mas que não vão provocar um impacto glicêmico e insulínico, né, ruim, né, alto, que atrapalha as pessoas que fazem low carb por causa do diabetes, do pré-diabetes, obesidade e outras situações mais. Então, os adoçantes, eles são a base por isso. Nem por isso, né, não é porque nós usamos adoçantes na culinária low carb que eu defendo, né, o uso de adoçantes à torta direito, toda hora. Vamos comer doce toda hora, todo dia, mesmo sendo low carb. Não é isso. Eu sempre falo que a culinária low carb, ela é uma ferramenta que nos ajuda a ir mais longe. Então, se você está fazendo uma alimentação baixa em carboidratos, está no final de semana e quer comer um docinho, você tem ali sua sobremesa low carb feita com adoçantes. Se você está ali na TPM ou precisando, né, de um docinho naquele momento, você tem ferramentas para te ajudar. Mas eu sempre defendo que a base da nossa alimentação é comida de verdade, né? Sacolão, açougue, coisas o mais naturais possível. E aí, quando você precisa de algo docinho ali na sua rotina, no seu final de semana, você recorre à culinária low carb. A culinária low carb, a confeitaria low carb entra também no seu dia a dia, naquele seu chazinho da tarde, uma fatiazinha de bolo, aquele biscoitinho gostoso depois do almoço no seu cafezinho. Então, são maneiras de colorir a vida low carb através da confeitaria. Então, dentro da culinária low carb, nós temos basicamente 2 tipos de adoçantes, pensando na função culinária deles. Nós temos os adoçantes de volume, os adoçantes de corpo, e temos os adoçantes de intensidade. Os adoçantes de corpo, eles têm a função de adoçar e também de dar estrutura para as receitas. E temos os adoçantes de intensidade, que têm somente a função de adoçar. Eles, em pequenas quantidades, adoçam muito. Vamos dar exemplo? Com um exemplo fica tudo mais claro. Bom, adoçantes de corpo mais comuns na culinária low carb: xilitol, eritritol, isomalte, polidextrose, alulose, entre outros, mas esses são os mais comuns. Adoçantes de intensidade na culinária low carb: estévia, talmatina, sucralose. Eu não gosto de usar sucralose porque ela é bem química, bem sintética. Eu sempre prefiro talmatina ou estévia. Mas os 3 são adoçantes de intensidade. A grande diferença aqui é que os adoçantes de volume, né, a gente usa em maior quantidade, eles vão adoçar e dar estrutura para as receitas. Os adoçantes de intensidade, eles só darão sabor doce, porque eles, em pequeniníssimas quantidades, adoçam muito. Então, em uma receita de bolo, por exemplo, você vai precisar de um adoçante de corpo. Você pode, por exemplo, usar, né, o eritritol, ou o xilitol, ou o isomalte. Se você tem problemas de sensibilidade com o xilitol, você pode aí optar pelo eritritol para ver se você tolera o isomalte, ou também a polidextrose. E quando você tem uma receita em que o adoçante não entra para dar corpo, por exemplo, numa receita de um biscoitinho simples, um biscoitinho doce, você tem o adoçante ali só para adoçar, não é para dar estrutura, porque quem dá estrutura ali na sua receita é a farinha e outros ingredientes. Você pode usar, por exemplo, a estévia, né? Uma estévia sem amargor. Eu sempre falo que tem estévia sem amargor, e tem mesmo. E ela deixa ali tudo muito docinho. Não é toda estévia que é boa de sabor, não é. Mas existe uma estévia que é sem amargor. E você pode também misturar esses 2 mundos, né, que é o que eu chamo de mix de adoçantes.
Você pode, se você tolera um pouquinho só o xilitol, você pode fazer uma mistura de xilitol com eritritol e adicionar um pouquinho de estévia. Pode comprar até fórmulas prontas, né? Existem fórmulas prontas de empresas muito boas que já vendem a mistura de eritritol com talmatina, com estévia, com polidextrose, que são fórmulas com menor quantidade de um dos adoçantes e que você que tolera às vezes um pouco menos o xilitol ou eritritol pode se beneficiar, né, dessas misturas, porque aí vai ser uma quantidade bem menor e ainda assim vai adoçar as suas preparações. E claro, né, com conhecimento você mesma pode preparar as suas misturas de adoçantes. As minhas alunas, elas já têm as misturas preferidas, né, que elas fazem para adoçar a confeitaria low carb delas. Então, às vezes pega uma proporção ali de eritritol, isomalte, um pouco de estévia. E aí quando você cria os seus próprios mix de adoçantes, você consegue aproveitar as promoções, né? Se você está aí na sua cidade tem uma promoção ou no site que você compra uma promoção de eritritol, que está muito barato, o xilitol está mais caro, você vai comprar menos de um e mais de outro e fazer o seu próprio mix, né? Então, quando você entende como funcionam os adoçantes, né, essas funções, duas funções principais que eu te ensinei aqui, você consegue fazer suas misturas e também economizar. E claro, além de economizar, você tem a possibilidade de encontrar aquele sabor que mais te agrada, né? Eu vou dar um exemplo de um mix que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de misturar, eu também tenho um pouquinho de sensibilidade com o xilitol, então eu costumo misturar um pouco de eritritol, um pouco de isomalte e adiciono uma pitada ali de estévia para deixar essa mistura bem docinha, já que eritritol e isomalte não são adoçantes muito doces, mas eles têm uma estrutura muito boa para as receitas. Como eu sempre digo, caro mesmo é não saber. Quando a gente sabe, quando a gente domina o conhecimento, a gente vê muitas possibilidades para a nossa vida saudável, para a nossa vida low carb. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido muito e nos vemos na próxima aula.